Oi, pessoal, tudo bem? Para o vídeo dessa semana, eu queria falar um pouco sobre o meu programa de au pair e como é que foram as coisas e como é que as coisas estão. Ontem, hoje é quarta-feira, né? Hoje é dia 4. Ontem foi aniversário do bebê que eu tomei conta no meu primeiro ano e eu andei pensando bastante nele ontem e hoje, né? Eu acho que é por isso que eu decidi falar um pouco sobre isso hoje. O meu primeiro ano, como alguns sabem, eu fui pra Denver, no Colorado. Uma cidade perto de Denver, não é bem Denver, mas vamos fingir que é Denver. E eu tomei conta de um bebezinho. Ele tinha 7 meses quase. Uns 6, 7 meses quando eu cheguei. Então eu peguei ele fazendo um ano e eu fiquei com eles por 11 meses, né? Eu ia ficar, tipo, 11 meses e uma semana. Porque 3 semanas antes do meu programa acabar, eu acabei, tipo, saindo da casa deles mais cedo. E fiquei com a minha LCC, que é a coordenadora. Tipo, a coordenadora local, né? A pessoa que te ajuda se você tem algum problema no teu programa. E o meu programa com eles não era dos melhores, mas no começo também não era dos piores, né? Eu gostava muito da mãe e do pai. Era só a gente o tempo todo, né? Porque o bebezinho pequeno, então eu interagia muito com eles. Eles têm um gato também. Então eu gostava bastante. Eles eram bem legais no começo. A gente jantava junto, a gente conversava, eles pareciam se interessar pela minha vida. É, e as coisas foram meio que se perdendo, eu acho. Começou quando eu comecei a ter aulas fora do meu horário de trabalho, eu comecei a fazer aulas de desenho. E eu tinha aula 2 vezes por semana. Eu chegava tarde nesses 2 dias e antes a gente tinha costume de jantar junto, né? Que era a única parte. Os dois trabalhavam de casa, mas a gente não interagia muito. A gente só interagia mesmo no jantar. E eu comecei a parar de jantar com eles nesses dias que eu tinha aula, né? E aí eles basicamente pararam de me incluir no jantar nos outros dias também. Porque eles meio que decidiram que não precisavam mais me incluir, eu acho. Não sei. Não foi de uma hora pra outra, foi aos poucos, sabe? E eles pararam de me incluir no jantar, pararam de deixar comida pra mim. E uma parte desse programa é que a família, em geral, ela é responsável de providenciar alimentação para o au pair, né? E como eu parei de jantar com eles, eu comecei a cozinhar, né? Porque eles não deixavam comida pra mim, então eu comecei a fazer comida. Só que eles não queriam comprar os ingredientes pra eu fazer a comida. Então eu comecei a comprar com o meu dinheiro. E tipo, não combinava com as regras do programa, porque o salário da au pair já é bem pouquinho comparado com a média normal, né? Porque o salário da au pair fica mais ou menos. Eu trabalhava as 45 horas, então o meu salário por hora era tipo uns US$ 4 por hora, sendo que o salário mínimo era tipo US$ 15 por hora, pelo menos no Colorado, né? Então era bem diferente, as coisas eram bem caras. Então eu não tava conseguindo juntar muito dinheiro ou viajar, porque eu basicamente estava pagando as coisas pra eu comer, né? E eu conversei com eles várias vezes a respeito disso, eles falaram que iam melhorar, e eles realmente até tentaram, né? Eles tentaram comprar algumas coisas que eu pedia, mas, tipo, a maior parte eles não compravam. E, tipo, eu botava alguma coisa na lista e eles ficavam semanas sem comprar, então, tipo, é... Ou então, por exemplo, se eles achavam que era uma coisa que eles achavam que eu não precisava, eles não compravam, porque eles decidiam isso. Mas, por exemplo, se eu precisava de algum ingrediente pra fazer alguma receita, eles não compravam, eu tinha que ir lá comprar. Então, foi mais ou menos isso. Foi meio que desgastando as coisas, né? A gente já não passava mais tempo junto, porque o tempo junto que a gente passava era no jantar. E a gente parou de passar porque é, eu estudava 2 dias por semana e nos outros eles simplesmente saíam, iam comer alguma coisa fora, não traziam pra mim. Então, meio que a gente meio que se separou, né?
E também porque teve uma confusão com. Eles estavam fazendo noites de encontro, mas eu tava acabando trabalhando mais horas, né? Porque eu trabalhava bem mais que as 45 horas, porque todos os dias eu ficava com o bebê, eu não dava tempo de arrumar as coisas, porque eles deixavam tudo numa zona, eles eram bem bagunceiros. Então eu sempre ficava mais de uma hora depois do meu trabalho arrumando as coisas. E eles ainda inventavam de sair de vez em quando e inventavam que isso era por causa do horário do break do bebê, que eu não trabalhava, sabe? Eles começaram a fazer umas confusões que não condiziam com as regras do programa. E as coisas só começaram a desgastar, desgastaram bastante. E, e foi isso. Mas eu, tipo, por mais que as coisas estivessem bem estressantes em casa, eu ainda tinha um carinho por eles e eu sou apaixonada pelo bebê até hoje. Então, pra mim, eu ainda tava ficando, né? Eu tava decidida a achar uma família boa pro segundo ano. Eu sempre soube que eu não queria, que eu não queria ficar os 2 anos com eles, né? E, mas eu tava fazendo meu curso de desenho, que eu tava gostando muito. Eu eu fiz amizades legais no Colorado que eu gostava de conversar e sair. Então, pra mim, quando eu pesei na balança, eu pensei, cara, vale a pena continuar aqui me estressando com eles, com tudo, mas curtindo a minha vida, assim. E no caso, valeu, porque eu queria continuar até minhas aulas acabarem, né? Minhas aulas acabavam em maio e o meu programa acabava em agosto. Então, tipo, seriam só mais 2, 3 meses. Então, pra mim, não valia a pena arriscar um rematch, sendo que eu tava já procurando família pra extensão. E eu procurei por uns 2, 3 meses antes de achar a família atual que eu tô. E. Deixa eu pensar. E as coisas estavam, tipo, não estavam melhorando, as coisas foram só meio que piorando entre a gente. E a gente basicamente não socializava, eles começaram a me rastrear no carro onde que eu tava. Queriam, tipo, minha localização no meu celular, sabe? Tipo, eu tenho 27 anos, eu não sou criança. E eu não saía com o bebê, eu não dirigia com o bebê. Isso era uma das coisas frustrantes, porque a mãe não deixava eu sair de casa com o bebê. Ela, ela queria saber onde o filho dela tava a todo momento e, tipo, ela e o pai trabalhavam de casa. Então, ela não queria que eu saísse de casa com o menino, mas o que podia ir era no quintal. E, e era estressante, porque o bebê vê os pais em casa, ele quer estar com os pais, né? E ela vinha o tempo todo falar com ele, que de certa forma eu acho bom, né? Porque eu acho que por mais que o bebê ele não saiba lidar com não estar com a mãe, eu acho que é melhor estar presente na vida do filho do que simplesmente ignorar o filho. Então nisso eu achava bom. Eu nunca reclamei com ela sobre ela aparecer o tempo todo ficar com o bebê. Por mais que eu tivesse que ficar horas acabando o bebê, eu sabia que pro bebê era bom ter o contato com a mãe, né? Então, mas era estressante de qualquer forma, porque era quem tinha que lidar com o bebê chorando por horas era eu, quem tinha que acalmar era eu. E toda vez que eu acalmava, toda vez que o bebê ria, ela aparecia, que achava bonitinho ele rindo, daí ele saía chorando, sabe? Eram várias vezes ao longo do dia. Então tudo isso foi meio que. Foi muito desgastante, né? Foi desgastando. E no final, tipo, quando o inverno tava acabando, mais ou menos em maio, né? Começaram a aparecer umas aranhas no meu quarto. Mas, tipo, apareceu uma aranha aqui, uma aranha ali. Eu tava incomodada, mas, tipo, foi aos pouquinhos, sabe? Mas em junho, julho, começou a aparecer muita aranha. Tipo, muito. Eu comecei a botar armadilha de aranha no meu quarto. E as aranhas continuavam aparecendo. E eu pedi ajuda pra eles. Falei, olha, gente, tá com infestação de aranha marrom. Porque eu pesquisei, as aranhas eram aranhas marrons. E é venenoso. E também tinha, não era só aranha marrom, não. Tinha aranha, aquela lobo, né, que aparece muito em quintal, que é um pouquinho maior e ela reflete um pouco a luz. E tinha às vezes aparecia das aranhas também, é porque eu morava no basement, né? E o basement ele era embaixo da terra, uma parte da casa. Então as aranhas, eu acho que fugiam do frio e iam lá pra dentro, de evitar alguma coisa que elas tinham acesso, né? E elas ficavam no forro da parede também, enfim.
a situação estava meio que piorando, que as aranhas estavam se multiplicando, né. E não foi só aranha que apareceu não, no começo começou aparecendo, tipo, umas lacraias doidas no meu banheiro, que meu banheiro era bem do lado do quarto. E eu imagino que foi as lacraias aparecendo que atraiu as aranhas, que elas são predadores das lacraias. Então eu comecei vendo lacraias, eu vi umas 2 ou 3, depois começaram as aranhas. E saí do meu banheiro e começou a aparecer no meu quarto, né. E foi uma coisa que foi piorando, só que eles falavam que: "Ah não, é assim mesmo, não tem problema na casa toda, isso daí é problema no seu quarto, eh, você tem que parar de levar comida pro quarto", sendo que eu quase nem levava comida pro meu quarto. E obviamente eu não deixava, tipo, as coisas sujas, né, tipo, se eu comia alguma coisa eu ia lá lavava, até porque tinha uma cozinha, tipo uma cozinha no andar de baixo que com pia e tal, eu vivia lavando as coisas lá, então nunca foi um problema. E tipo, em vez deles me ajudarem nessa situação, procurar chamar alguém pra detetizar a o meu quarto, eles basicamente me faziam sentir, tipo, me sentir muito sozinha. Eu vi um coelhinho correndo ali agora, mentira. Me fazia eu sentir muito sozinha nisso, porque que estranho, apareceu uma mensagem assim, "Gravação interrompida, por favor espere". Acho que parou meu vídeo, que absurdo. Que doideira. Mas enfim. Aí onde é que eu estava? Aí as aranhas começavam a aparecer. E daí, em vez deles me ajudarem, falaram assim: "Ah, vamos detetizar a casa e tal", eles falavam: "Não, eu não quero que você detetize, eu não quero veneno, taca vinagre", tipo, vinagre não vai acabar com as aranhas, né. "Captura e solta, a gente não quer que você mate as aranhas". E eu fiquei: "Cara, isso não vai resolver nada, né, só vai piorar a situação". E tudo ficou pior quando um outro problema que a gente tinha é que eles entravam no meu quarto o tempo todo e por motivos aleatórios e não me falavam. E eu já tinha conversado com eles, falei: "Gente, é o meu quarto, eu não quero que vocês fiquem entrando", porque a maioria das vezes eu sou muito bagunceira, deixo o quarto bagunçado, eu não quero que meus chefes fiquem entrando no meu quarto e fiquem vendo bagunça, ainda mais sem me falar, sabe. E a gente já tinha tido uma discussão sobre isso, eles já tinham falado que não fariam, e eu fui fazer uma viagem, eu fui pra Nevada e pra Califórnia, fiquei uma semana fora, e eu deixei eh armadilhas de aranha ao redor da minha porta e pelo meu quarto. Troquei tudo novinho, deixei tudo novinho. E quando eu voltei de viagem, a porta do meu quarto estava aberta, porque eu estava deixando a porta fechada porque as aranhas estavam entrando pela porta. As armadilhas de aranha não estavam ao redor da porta como eu botei, estava espalhada pelo quarto inteiro. E eles falaram que não foram no meu quarto não. Eu falei: "Cara, como é que a minha porta fica aberta do nada, sendo que eu deixei fechada, e como é que as armadilhas estão espalhadas pelo quarto?" Porque as armadilhas elas eram de tipo, adesivas, né, então provavelmente eles pisaram em cima, saíram andando pelo quarto e ficou pelo quarto, não fechou. E tinham coisas minhas fora do lugar que eu tinha deixado, né, porque eu ti tipo, eu já estava meio que suspeitando deles, entrando no meu quarto sem eu estar lá, então eu tinha tirado foto de tudo, como eu deixei, estava bagunçado, estava, mas eu tirei foto de tudo. E tinha alguns objetos fora do lugar, tipo alguns papéis na minha gaveta fora do lugar, coisas assim. E, tipo, não acho que eles pegaram nada, mas eu acho que eles meio que fuxicaram as coisas pra saber o que que eu tinha, o que que eu não tinha, como é que estavam as coisas, sabe. E isso por si só eu já fiquei muito, muito puta da vida, né, porque é uma invasão de privacidade do caramba. E todas as armadilhas de aranha que eu botei estavam cheias de aranha. Tinham mais de 20 aranhas presas nas armadilhas só de uma semana, né. E que inclusive tinham aranhas na minha cama. As aranhas estavam na minha cama quando eu fui, tipo, botar as minhas malas, eu levantei a coberta e tinha 2 aranhas. E eu falei: "Eu não vou ficar nesse quarto, não vou ficar no quarto, eh, eu não me sinto segura aqui, né, porque o meu plano de saúde aqui já é horrível, né, por causa da coisa. A última coisa que eu preciso é levar uma picada de aranha enquanto eu durmo, e ainda mais essas aranhas venenosas que necrosa a pele, e eu não vou saber o que fazer, né. Aí eu falei com eles: "Olha", eu falei: "Olha gente, primeiro eu não acusei, eu perguntei: "Vocês entraram no meu quarto?" Eles falaram que não. Eles falaram assim:
a menina da faxina deve ter entrado. Sendo que as meninas da faxina, elas nunca limpavam meu quarto. Elas sempre ignoravam meu quarto. E meu quarto tava claramente bagunçado. Tipo, do jeito que tava. Tipo, obviamente ninguém passou aspirador de pó nem nada. Porque tava, as coisas do chão ainda estavam no chão. Então, tipo, ninguém entrou pra limpar o meu quarto. Aí eles entraram meio pra fuxicar mesmo. E daí eu falei, olha, as coisas não estão no lugar que eu deixei. E claramente não foi limpo. Falou assim, a gente entrou sim, mas é que a gente foi ver um negócio no painel, porque tinha um painel de água no meu quarto, né? E de vez em quando eles realmente tinham que mexer, só que eles geralmente me avisavam antes que eu mexer. E mesmo que eles entrassem lá pra ver o painel, não justificava eles mudarem as coisas mexer nas coisas e mudar as coisas de lugar, sabe? Então, foi quebra de confiança de duas formas. Primeiro que eles mentiram, falaram que eles não tinham entrado, e depois eles admitiram que sim, só que falaram que foram mexer em outra coisa. Enfim, não era pra ter entrado. E daí eu falei, olha, gente, meu quarto tá cheio de aranha, eu não vou conseguir. Não vou conseguir ficar nesse quarto, eu não vou conseguir dormir. Eu tenho que lavar minhas roupas, porque eu tava voltando de viagem, então as minhas roupas que eu trouxe de viagem estavam todas sujas e as roupas do meu closet estavam com aranha, porque meu closet, só no meu closet, eu achei umas 10 aranhas, né? Algumas nas armadilhas e outras estavam assim, tipo, pela parede, nos cantinhos assim do quarto, sabe? Falei, cara, eu não vou pegar uma roupa aqui e botar e vai ter uma aranha, sabe? Eu fiquei desesperada com as aranhas. E daí eu falei, cara, eu não vou ficar nesse quarto, não vou ficar aqui. E eu perguntei pra ele se eu podia tirar o dia livre no dia seguinte pra eu mudar as minhas coisas pro quarto. Porque eu falei, eu não vou conseguir ficar nesse quarto aqui, eu não vou conseguir dormir. Hoje eu vou ter que já ir pro outro quarto e, enfim, vou ter que resolver minha vida. Aí eles foram super grossos, falaram que não, que eu não, que eu tinha acabado de voltar de viagem e que. E eu tinha até mais dias de férias, né? Enfim, se eles tirassem um dia de férias meu, não ia ser problema nenhum. Mas foram super falando assim, não, não tem como, que não sei o que, sei lá. E tudo bem, eu entendo que eles trabalham, mas eles estavam com a avó do menino lá também. E a avó tava ajudando com o menino. Então, tipo, não seria um problema no sentido de, não tem com quem deixar a criança. Teria muito com quem deixar a criança. Foi mais falta de vontade deles mesmo. E, e aí, enfim, enfim, eu trabalhei no dia seguinte, normal, mas aí eles estavam super grossos comigo, não estavam olhando minha cara, estavam, tipo, me ignorando completamente. Se eu falava com eles, eles me ignoravam. E por mais que eu tivesse puta com eles, eu tava trabalhando direito, sabe? Eu cheguei a falar com a minha coordenadora, perguntei o que eu fazia, ela falou assim, cara, trabalha. Não dá motivo pra eles falarem que você, ela é irresponsável, ela não tem o compromisso dela. Então eu trabalhei, mesmo eu não dormi nada no dia anterior, eu tava muito, muito puta. E trabalhei normal, eles me tratando muito mal, obviamente, tipo, zero comida, eles não compraram nada de comida. Inclusive jogaram um monte das minhas comidas fora, então eu tive que cozinhar tudo de novo. É... Enfim, foi uma semana bem estressante. E eu ouvi eles falando sobre me expulsar, né? Eles estavam falando sobre, tipo, mal posso esperar sexta-feira chegar pra eu ver a cara dela quando a gente expulsar ela, sabe? Isso foi na terça ou na quarta, uma coisa assim. E eu fiquei puta, né? Meio que desesperada. Porque eu já tinha fechado o match com a minha família. Eu já tinha fechado o match com a minha família atual. Ah, e eles não estavam felizes porque eles tinham pedido pra eu estender com eles e eu falei que eu não estenderia. Porque eu falei, eu quero viver outras experiências e tal, mas é mais porque eu não queria mesmo passar por mais um ano daquilo. E eles não apenas, tipo, decidiram que eles me expulsariam, eles me deixaram trabalhar a semana inteira me tratando super mal pra sexta-feira falar assim, tira suas coisas e vai embora. Isso é que eu já tava meio que preparada, né? Porque eu já sabia que eles iam me expulsar. Então, e quando eu tirei as minhas coisas do meu quarto e movi pro quarto de hóspedes, eu tava meio que tudo empacotado, porque eu tive que botar em mala e tudo pra subir. Então, foi meio que acabar de arrumar minhas coisas. E essa foi uma semana, tipo, o engraçado foi que eles me trataram super mal no começo da semana, né? Tipo,
segunda, terça, quarta. Daí na quinta e na sexta, a mãe começou a ser super legal comigo, tipo, super legal comigo, tipo, minha melhor amiga. E eu já sabia que ela ia me expulsar, sabe? Então, tipo, eu tava vendo que era falsidade. Aí na sexta-feira eu trabalhei e no, no fim do dia a mãe pegou o bebê e eles, tipo, falou assim: ah, ele tem médico e tal, a gente volta mais tarde. Aí eu, ah, tá bom, né? Eu já sabia o que ia acontecer, então eu abracei o neném, falei, ah, boa consulta e tal, mas tipo, eu tinha passado o dia mais agarradinha com ele, porque eu já sabia que seria o último dia, né? De uma forma ou de outra. Eu já tinha falado com a minha coordenadora. A minha coordenadora não me contou nada. Tipo, ela sabia que eles iam me expulsar, mas ela não tinha me contado. Tipo, eu teria sido pega completamente surpresa, sabe? Se eu não tivesse ouvido eles falando. Então, eu tava me sentindo muito traída, né? Porque eu sempre cuidei muito bem daquele bebê e sempre aturei muito a palhaçada deles. E eu fiquei me sentindo muito mal, assim, sabe? E não apenas eles me expulsaram, como eles mentiram um monte no programa, falaram que eu fiz um monte de coisa que eu não fiz, tipo, de maltratar o bebê, de derrubar o bebê, de mentir pra eles, sabe? Eles falaram um monte de coisa. E. Mas, tipo, tudo que foi provado que nunca aconteceu, sabe? Tipo, ficou muito na cara que eles estavam forçando a barra. Até porque eles perguntaram se tinha como pegar o reembolso, sabe? Deu pra ver que eles queriam falar um monte de merda de mim pra pegar o dinheiro deles de volta. Daí a minha coordenadora ficou, cara, eu te conheço, você vem pra todas as reuniões. Eles nunca apareceram em uma das reuniões. Você sempre, tipo, desde o começo, você sempre me falou todos os problemas que você tinha com a família. Eles sempre falaram que você era ótima, perfeita com o bebê. E daí agora eles vêm com esse bando de palhaçada falando um monte de besteira. Tipo, deu pra ver que era forçação, sabe? E, e daí foi isso. Daí eu trabalhei na sexta-feira. A mãe tirou o bebê de perto de mim e levou ele pra casa da avó, eu acho. Ela falou que era médico, mas ele tinha tido médico recentemente, então não ia ser médico. E daí o pai veio com uma cara de sonso e cínico que ele tinha e falou assim: ah, então, Pamela, você é ótima com o bebê. É, você nunca causou nenhum problema com o bebê, você sempre foi muito boa com ele, mas a gente tá cansado do seu drama, a gente quer você fora da nossa casa hoje. Aí eu falei, tá. Tipo, ele me chamou de dramática e falou: ah, a gente não precisa mais do seu drama, não. E faltava, tipo, 3 semanas pra eu ir embora, sabe? E eles sabiam que eu tava contando com o dinheiro que eu ia trabalhar, porque eu tinha acabado de voltar de viagem, tinha acabado de gastar um monte de dinheiro, então eu tava, tipo, sem reserva. E tá bom. E eu não falei nada. Eu tava fazendo comida, que eu tinha comprado mais comidas e eu tava fazendo comida pro, pro fim de semana. Eu deixei só um panelão lá, sem tempero, sem nada, e tava fazendo um monte. Eu nem lembro o que eu tava fazendo, fazendo coisa com lentilha, sei lá, eu larguei tudo lá. E basicamente ignorei ele, tipo, eu tava cozinhando quando ele veio falar comigo. Aí eu continuei cozinhando, larguei ele lá, comi minha comida, porque eu não tinha comido nada. E fui arrumar minhas coisas. É, a mãe do bebê e o bebê não estavam em casa. Eu não dei o prazer pra ele de parecer triste nem nada, só falei, tá bom. Ele, ah, mas a gente quer que você vá embora hoje, você tá entendendo? Eu falei, tá. Continuei calma, linda e bela, fazendo a minha comida, comi. Não lavei o prato, deixei o prato na pia, porque uma das coisas que me irritava muito neles é que eles não lavavam um copo. Eles largavam tudo na pia, tipo. O meu trabalho era cuidar do bebê, mas eu passava mais tempo cuidando deles, das coisas, bagunça que eles faziam, do que das coisas do bebê. Daí eu deixei tudo na pia, do jeito que tava, e fui arrumar meu quarto. Fui pegar. Acabar de botar as coisas nas bolsas, enfim. E a minha LCC me ligou. Não, eu acho que eu liguei pra ela. Aí eu contei pra ela o que tava acontecendo, perguntei se eu podia ficar lá na casa dela. Eu falei, na verdade eu queria ficar na casa de uma amiga minha, que eu já tinha conversado com uma amiga minha sobre o que tava acontecendo. Falou assim, ah, pô, vem aqui pra casa. Só que, se eu fosse pra casa dela, a Cultural Care, que é a empresa que eu fui, ela não ajudaria em nada. Falou assim, olha, você vai ter que pagar sua própria passagem de avião, você vai ter que pagar tudo, você vai ter que pagar
tua comida e, em teoria, a LCC pagaria por isso, né? Porque eles pagariam a LCC. Então, tipo, olha, se você for pra casa da tua amiga que vai ter que te bancar, porque você não tá recebendo seu salário e a gente não vai te ajudar em nada. Você vai ter que pagar tudo. Entendeu? Tá, eu vou pra casa da minha coordenadora mesmo, que eu não vou também atrapalhar a minha amiga, porque, tipo, eu já ficaria na casa dela por 3 semanas, ainda ela tendo que bancar tudo, seria foda. Aí eu decidi ir pra casa da coordenadora, que a gente tinha um bom relacionamento. Eu tava puta com ela pela situação toda. Mas, tipo, a gente teve um bom relacionamento durante o meu programa de au pair. Eu já tinha ido na casa dela várias vezes. Eu gosto muito da família dela. Então, eu falei, quer saber de coisa? Eu tô puta, mas eu não vou te contar em você também, porque eu tava puta em geral, né? Aí eu falei, tá, eu vou pra sua casa, eu vou ficar com você. E depois eu vou embora, sabe? Tipo, eu não queria me estressar com nada. Eu não falei mal da família. Por mais que eu tivesse muito puta, eu não falei mal com nada. Tipo, não fiz. Não falei nada pra au pair. Quer dizer, eu não tinha, né? Eu não tinha falado nada pra nova au pair deles, que eu já tinha falado com ela, que era uma menina que tava vindo da Espanha. Então, tipo, eu só ia ficar quieta e pronto, né? Mas aí a Cultural Care me ligou falando que eles tinham me denunciado e feito reclamações de mim, queriam me expulsar do programa. E perguntaram, tipo, e ele fala assim, o que que você tem a dizer sobre isso? Eu falei, olha, isso tudo é mentira, tudo isso que eles estão falando é mentira. Falei, olha, o menino, de fato, ele se machucou uma vez comigo, que ele se destabilizou e ele caiu e eu segurei ele, então, tipo, ele deu uma raladinha no nariz, mas ele não caiu, tipo, de cara, né? Mas não fui eu que derrubei ele, ele tava no chão, eu vi que ele ia cair, eu tentei segurar ele, segurei, tanto é que ele não caiu, se estabacou, e, tipo, tá na câmera pra carregar, tá sem bateria. Peraí, vou botar aqui. Foi? Não sei se foi, peraí. Foi. E, e aí foi isso. Eles falaram que eu derrubei o bebê no chão, que eu deixava o bebê gritando, sendo que quem deixava o bebê gritando era eles. Eles viviam, tipo, ignorando o bebê, deixando o bebê gritando, assim, e a mãe vivia surtada, que ela não tinha paciência nenhuma com ele gritando, né? Tipo, quando ele tava rindo, brincando, é lindo o bebê de mamãe e tal. Mas quando ele tava gritando, ela trancava ele no quarto e saía, falava assim, ele tá me estressando, eu não aguento essa criança chorando, sabe? Fiquei, cara, é um bebê. Não adianta se trancar num quarto e esquecer que criança existe e botar um fone de ouvido, sabe? Eu entendo que às vezes você tem que fazer isso. Às vezes você tá estressado e você, tipo, você tem que sair de perto, se acalmar e depois resolver. Tipo, deixar o bebê numa situação segura. Mas, tipo, foi tanta mentira que eles falaram da minha parte, sabe? Falaram. Enfim. Aí eu fiquei irritada. Falei, que eles falaram isso tudo? Não, isso não aconteceu, isso não aconteceu. Isso aconteceu, mas não aconteceu da forma como eles estão falando. E eu tinha prova de tudo, né? Eu sempre tirei muita foto. Eu mandei foto do narizinho do bebê que ele se machucou. Eu falei que quando ele se machucou, eu tinha comunicado a minha coordenadora. Eu falei, olha, ele se machucou comigo, tal, tal, tal. O pai tava do lado, o pai viu tudo que aconteceu, não foi culpa minha, mas eu tô me sentindo culpada porque primeira vez que ele sangrou e os pais foram super grossos comigo, sabe? Tipo, na hora eles foram meio que compreensivos, porque eles viram que não foi culpa minha, mas eles ficaram me alfinetando com isso o tempo todo, sabe? Falando que eu fiz a criança sangrar, sendo que nunca foi isso. Então. E sendo que o garoto vivia roxo, porque eles não ficavam perto do garoto, o garoto vivia caindo, batendo cabeça, tudo vivia cheio de galo, mas nunca comigo, né? Foi a única vez mesmo que, tipo, ele se machucou comigo. E nem era no meu horário de trabalho, tá? Eu já tinha acabado o meu horário de trabalho. Era pra estar com o pai, só que o pai tava fazendo alguma coisa lá fora. Aí eu tava lá com eles, assim, e vi caindo, né? Mas enfim, isso não é importante. Aí, depois que eles fizeram essa reclamação toda e eles vieram falar com a minha família atual, falando um monte de merda sobre mim, aí sim eu falei, olha, eu falei com a menina da cultura eu quero, eu falei, olha, isso tudo que eles estão falando não aconteceu, mas muitas outras coisas aconteceram, coisas que eu comuniquei com a minha coordenadora, e eles não compravam comida, eles jogavam a minha comida fora, eles ficavam me rastreando, me proibindo de usar o carro, sendo que foi um dos acordos era que eu poderia usar o carro. Eles ficavam controlando, eles entravam no meu quarto quando eu não estava mexendo nas minhas coisas.
Eles falavam um monte de mentira pra mim, eles ficavam mudando meu horário do nada, sem comunicação. Então eu falei várias coisas que tinham acontecido, sabe. Eu falei que eles me tratavam mal, que eles me ignoravam, fingiam que eu não existia, que eles ficavam gritando o dia inteiro, que eles viviam brigando, que eles deixavam a casa uma zona. Eu falei várias coisas, sabe. Eu falei tudo que estava me incomodando. E eu comuniquei pra nova au pair também, porque eu falei: "Cara, eles me faziam de doida, sabe. Eles me ele, parecia que eu era doida, que eu estava vendo problema de não era, eles eram super sarcásticos, debochados, e foi só piorando, sabe. Só que eu ainda tinha muito carinho por eles pelo começo, sabe, porque eu fiquei: "Cara, eles me receberam", e no começo realmente foi bem legal, nos 2, 3 primeiros meses, assim, foi bem a gente conversava bastante, fazia noite de jogos, a gente brincava junto, sabe. Eles não foram ruins desde o começo, as coisas foram azedando e no final estava super azedo. E daí eu conversei com a menina, eu falei: "Olha, nós tivemos muito problemas, eles me expulsaram da casa deles sabendo que eu já ia pra outra família, eh, eles" contei algumas coisas, eu falei: "Olha, eu não quero, tipo, falar mal deles pra você não vir, eu acho o bebê incrível, eu gosto muito do bebê. Eles no começo eram bem legais comigo, mas as coisas azedaram por causa disso, disso e disso. Eh" Se você ela ainda estava na Espanha, ela ainda ia vir. Falei: "Olha, eu não quero que você fique com medo, não eu espero realmente que tudo que aconteceu comigo não aconteça com você, mas eu quero que você saiba que eles mudaram comigo, né, e que se um dia acontecer com você, sabe que você não é o problema, porque eu fiquei muito mais tempo do que eu devia ter ficado, sabe. Eu realmente só fiquei porque eu estava fazendo a minha aula de desenho e eu queria continuar fazendo e eram 6 meses, e porque depois eu já estava procurando família de extensão, então pra mim era mais cômodo ficar, porque eu não queria que aparecesse que eu estava de rematch, porque aí as chances de achar uma família bacana e com calma diminuiriam. E eu só fui levando, sabe, eu sou muito pacifista. Então vivia a minha vida, ignorava eles, tipo, ignorava as as ignorâncias deles e ia indo, sabe. E foi isso. Aí no dia que eles não me deixaram me despedir do bebê, e eu não tipo, tinham coisas minhas no carro que eles pegaram o carro e botaram pra dentro, tipo: "Você não vai sair com o carro". E tinha vários documentos meus, aí eu peguei a chave que eu ainda tinha chave, né, eu fui dentro do carro, peguei os meus documentos que eles tinham meio que trancado o carro. Fui lá, peguei todos os meus documentos, peguei tudo que estava meu dentro do carro, porque, geralmente o carro ficava sempre pra fora, porque eles não gostavam que eu parasse dentro da garagem, que eles achavam que eu ia destruir a garagem se parasse dentro da garagem. Então eu nem sabia a senha da garagem. E eles pegaram o carro, botaram dentro da garagem, tipo: "Você não vai mexer nesse carro, você não vai sair com o carro". E o carro nunca tinha ficado na garagem. Eu: "Tá bom". Só que eu entrei na garagem por dentro da casa, fui no carro, peguei todas as minhas coisas, eles jogaram coisas minhas que estavam no carro fora, porque eu tinha um suporte de celular lá que quando eu fui pegar não estava lá, eles já tinham jogado fora. Por pouco, imagino que eles não jogaram meus documentos, é só porque eu tinha colocado eles na parte de trás do carro e ninguém anda na parte de trás, então eles não sabiam onde estava. E é isso, daí depois eu deixei a chave lá, enfim. E foi isso, daí eu peguei e fui embora, eu honestamente, eu acho que eu fiquei até bem traumatizada com essa história, porque eu tive vários sonhos e pesadelos com essa família, tipo, já tem o quê? 6, 7 meses que eu saí de lá e o tempo todo eu penso neles e eu fico com raiva, mas, tipo, não com raiva porque eu odeio eles, sabe, mas porque eu ainda sinto que sabe quando você, tá num relacionamento tóxico e você ama a pessoa, mesmo a pessoa sendo horrível com você? Então, na minha cabeça, eu acho que eu meio que tentava justificar que eu ainda tinha carinho por eles, sabe, porque eu morei na casa dessa família por 1 ano, e eu fiquei muito magoada com a forma como eles me trataram no final, sabe, tipo, do meio para o final. No come tipo, eles estavam sendo legais até eles pediram pra eu estender com eles, e depois que eu falei que eu não queria, aí sim que eles pararam de tentar completamente, sabe. Começaram a ser mais debochados ainda, começaram aí mesmo que eles meio que chutaram o balde e deixaram de tentar fazer as coisas, porque antes eu reclamava das coisas e eles tentavam: "Ai, eu sinto muito, a gente não tá fazendo isso de propósito, a gente vai tentar melhorar", e parou completamente isso, né. Então foi isso, eu lembro inclusive que
quando eu soube que eles iam me expulsar de casa, eu lembro que eu liguei pro meu host atual. Eu falei: "Olha, eu tive esse problema com a família, eu acho que eles vão me expulsar. Eu não quero, tipo, botar o fardo em vocês de ter que ir mais cedo, porque eles já tinham ao pé deles aqui a outra menina que estava aqui, e eu sabia que eu já ia vir mais cedo, né, eu já sabia que eu ia ficar 2 semanas meio que trabalhando em paralelo com ela pra ela me mostrar as coisas e tal. Eu não queria vir um mês antes do que eu planejava vir. Falei: "Olha, eu já conversei com a minha coordenadora, eu sei que eles vão me expulsar". Talvez eu falei: Talvez eles me expulsem, pelas coisas que a gente teve uma briga bem feia na terça-feira, eh, e é isso. Eu só quero te contar a situação pelo meu lado, antes que eles venham falar alguma besteira pra vocês. Cara, a minha sorte é que essa família que eu tô é muito boa, sabe. O host Dad, ele me ouviu, ele falou assim: "Cara, eu sinto muito que você esteja passando por essa situação, obrigada por ter entrado em contato comigo e ter me contado. Eles não entraram em contato comigo ainda, mas se entrarem eu vou estar ciente. E sinto muito, se você quiser vir mais cedo, você pode vir". Eu falei: "Olha, não". Ainda mais porque eles iam viajar, eles nem iam estar em casa, sabe. Daí eu fiquei: "Pô, vou ficar um mês na casa de uma pessoa que nem vai estar em casa", sabe. Eu falei: "Não, pode deixar, eu vou ficar aqui na casa da minha coordenadora, e quando eu for pra ir, a gente resolve". E foi isso. Hã, o o meu tempo com a minha coordenadora foi bem legal. Eu tinha uma colega de quarto que ela é colombiana. E a gente ficou super amiga. E por um acaso ela mora aqui bem pertinho de mim. Eu vou no fim de semana que vem. Sem ser fim de semana ou outro, é aniversário dela. Aí eu vou pro estado que ela mora e eu vou passar lá, tipo, o fim de semana no aniversário dela. Vai ser bem legal. Ela já veio aqui me visitar também. Então, tipo, a gente fez essa amizade. Eu conheci ela lá no Colorado, mas ela tinha um grupinho de amigos diferente do meu, sabe? Então a gente nunca socializou. Inclusive, a gente tem uma foto que tirou do grupo todo que eu tava sentada do lado dela, mas eu nunca tinha falado com ela. E a situação dela era bem parecida com a minha, né, em questão de ela já estava com match com outra família, expulsaram ela de casa, tipo, 3 semanas também antes dela se mudar, então a gente estava só que ela foi uma semana antes de mim, então, tipo, a gente ficou 2 semanas juntas e depois eu fiquei uma semana sozinha. E, enfim, e foi isso. Eu ainda me sinto um pouco traumatizada, às vezes eu tenho pesadelos com os dois. E eu me sinto muito triste com a situação acabou, sabe, porque eles saíram me expulsando de todos os grupos de família, grupos que eu postava foto do bebê todos os dias. Então, eu não sei, eu não senti que teve uma conclusão muito forte, né. E daí no aniversário do neném ontem, eu fiquei o dia inteiro pensando nele. Eu tenho foto dele aqui na minha parede e, enfim, só uma situação que me machucou muito, né. E eu acho que eu estava a fim de falar sobre isso hoje, porque justamente por ter sido aniversário dele, sabe. E eu estar pensando muito neles e eu acho engraçado que eu tenho, tipo, uma montagem de fotos na parede do meu quarto que eu tô encarando. E ontem caiu uma foto da parede, justamente a foto que caiu era a foto que tinha várias fotos, uma montagem de fotos minhas com ele, que fazia um coração, que a família me deu ano passado de presente de Valentine's Day. A gente tá quase no Valentine's Day, né, eu tô fazendo várias atividades de Dia dos Namorados com as crianças aqui, e eles me deram, tipo, um coração com várias fotos, tipo, colagem de fotos minhas com o neném, falando assim: "Ah, você é o Valentine do neném", né. E eu achei uma gracinha, eu tinha botado na minha parede e justamente ontem caiu a foto, sabe. E daí eu fiquei pensando nisso, fiquei: "Nossa, como as coisas dão voltas", né, tipo, de todas as fotos que podiam ter caído na minha parede, caiu justo essa. E, tipo, de todos os dias que podiam ter caído, caiu a foto dele no dia que é aniversário dele, sabe. Então eu fiquei meio pensando nisso, sabe. Aí eu queria falar sobre isso. E essa é a minha história com a família lá do Colorado. A gente não tem contato nenhum. Eu tenho contato com a irmã da minha host-mum, mas a gente não conversa, sabe? Tipo, eu curto as coisas do Instagram dela, ela curte as coisas do meu Instagram, a gente conversa, eu dei parabéns pra ela, dei parabéns pro neném, hã, através dela, ela agradeceu, mas é aquela coisa, eu não sei o quanto de besteira que a irmã dela falou de mim pra ela, sabe? Mas também, eu espero que ela seja coerente, porque a quantidade de merda que a irmã dela falava dela pra mim,
E eu nunca pensei mal dela, espero que ela nunca não pense mal de mim pelas besteiras que a irmã fala, que a irmã, ela adorava falar mal dos outros. Inclusive, ela falava que o esporte preferido dela era beaching, né? Que ela gostava de falar mal dos outros e perturbar os outros. Ela falava que era um modo de esporte, né? Tipo, era como tipo, I'm gonna be a bitch today, né? Tipo, eu vou ser uma escrota hoje com os outros. Ela falava isso com todo mundo. Ela adorava quando, tipo, tinha algum problema de trabalho e que ela tinha que dar bronca nos outros. Era o esporte preferido dela. Então, eu não devia imaginar que isso ia acontecer comigo também, né? Mas, enfim. É isso. Ah, e daí, eu achei essa família que eu tô mais ou menos nessa época. Foi em maio, junho. Foi em junho, eu acho. Que eu comecei a conversar com famílias, eu conversei com mais de 30 famílias diferentes. Antes de eu fechar com essa família aqui. Eu tava um pouco assustada, né? Porque são três crianças, crianças mais velhas. Falei, meu Deus, fica doido. Mas eu conversei com a au pair atual deles, quer dizer, que não é mais atual, né? Mas ela é, tipo, super minha amiga. E ela falou, cara, as meninas são crianças, são levadas, enfim, mas os pais são maravilhosos, você não vai ter problema nenhum com os pais. Eu nunca tive problema com os pais, sempre me trataram muito bem, com muito respeito. E era isso que eu queria, né? Porque eu sabia que com as crianças, bem ou mal, eu sou muito boa com crianças. Então eu teria um bom relacionamento com as crianças. Por mais que elas me deixem muito doida e eu gosto muito delas. Então o meu maior problema era a questão dos pais, né? Porque era o que tava mais me traumatizando, eram os pais. Daí eu falo assim, cara, eles são muito respeitosos, nunca entraram no meu quarto, nunca mexeram em nada, nunca ficaram me questionando pra onde que eu tô indo, o que eu tô fazendo, nunca, tipo, tive problema com questão de comida. Então, tipo, meio que me assegurou de todos os meus problemas, sabe? Eu nunca tive problema com o carro a gente compartilha, mas nunca, tipo, tive problema de não poder ir em algum lugar. Então, tudo isso pesou muito na hora que eu escolhi essa família atual, sabe? E a família tem cachorro, tem gato, que é coisa que eu gosto. É, por mais que o cachorro me estresse pra caramba também, eu adoro esse cachorro. Então eu tô muito feliz aqui, né? Eu sinto que depois desse inferno que virou o fim do meu primeiro ano, eu sinto que eu tô numa família muito boa, né? E ainda tenho mais, o quê? 5, 6 meses aqui. E de certa forma eu tô triste, né? Tipo, por mais que eu esteja feliz de seguir a minha vida depois do programa, eu tô meio triste, sabe? Porque eu espero manter contato com eles, que é uma coisa que eu não consegui com a primeira família e nem quero. Mas espero que eu consiga manter contato com eles. As meninas falam que no dia que eu casar, elas querem ser as meninas das flores, né? Eu falei, você vai lá pro Brasil no meu casamento? Ela falou assim, eu vou lá, eu quero ir lá, vou morar com você 1 ano. Você veio morar comigo, eu vou morar com você. Então, tipo, é legal, sabe? Espero que continue assim nos próximos meses. Muita coisa pode mudar em 6 meses, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir manter uma relação bacana depois disso. Pelo menos eu espero, né? Ahn, é isso. Eu não quero falar muito da minha família atual agora, porque eu quero é um vídeo para outro dia, eu acho. Mas eu queria falar mais sobre essa família do Colorado e falar que eu tenho lembranças boas e lembranças ruins e que eu tenho um pouco de estresse pós-traumático, eu acho, mas eu tô lidando com isso na terapia. E é isso. O meu vídeo tá longo. É hoje. Eu nem ia fazer um vídeo hoje, né? Mas eu falei, eu vi a câmera ali. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou gravar logo o vídeo dessa semana. E vai ser isso. E semana passada eu tinha feito um desenho que eu nem mostrei aqui que eu fiz. Que eu fiz com carvão e com o negócio de uma borracha elétrica que eu comprei e um pincel. Eu usei um pincel e um esfuminho. Achei que ficou bem bonitinho. Deixa eu ver. Depois eu posso mostrar a borracha elétrica que eu usei. Não tá aqui agora. E ontem eu resolvi treinar tatuagem, que eu tava conversando com a minha prima e ela voltou a treinar as tatuagens dela. Aí fiz um negocinho, cadê? Eu tava aqui testando, tipo,
Cadê? Acho que foi. Eu tava escrevendo as coisas aleatórias que eu gosto de escrever. Mas eu tinha feito isso aqui pra. Tava testando fazer bolinha e tal. Não tá muito bom, não. Tadinho, se você pele de uma pessoa teria sido destruída, tadinho. Olha o que eu fiz nessa bola aqui. Tá quase pulando pra fora a bola. Cadê? Cadê? Consegui zoom? Ah, enfim. Mas enfim, eu gostei. Eu vou continuar fazendo. Desde que eu me mudei pra cá, eu não tinha feito nada de tatuagem. E eu tenho muitas coisas pra fazer, tem muitas coisas que eu quero fazer. Então, estou revivendo esses negócios de tatuagem que eu quero voltar a praticar. Eu, inclusive, tinha falado com um menino tatuador aqui sobre eu ir passar um dia lá no estúdio e ver, pra ele dar umas dicas, tal, que eu conheci ele num festival de tatuagem. Ele falou pra eu ir. Só que eu nunca fui. Talvez é uma coisa que eu faça nessas próximas semanas, não sei. Hoje eu vou no evento de poesia de novo, no Poetry Slam, no Cantab Lounge. E vamos ver como é que vai ser, né? Espero que eu não chore hoje. E, uma das coisas que eu queria fazer hoje é eu quero levar um sketchbook. Eu levei da última vez que eu tava meio que como juíza e tal. Eu não tava muito com tempo, eu tava mais prestando atenção nas poesias, mas eu queria levar um sketchbook e tentar talvez desenhar as pessoas. Eu acho que seria legal. Tipo, desenhar pessoas diferentes falando, tal, talvez tentar desenhar as emoções, não sei. Não sei, talvez eu não desenhe nada, talvez eu escreva alguma coisa, mas eu quero levar um caderninho dessa vez pra eu poder fazer alguma coisa, sabe? Não sei, veremos. Vou mostrar aqui depois no próximo vídeo, se isso acontecer. Mas é isso. Obrigada por me ouvir. E eu não sei se vocês estão preparados pra esse vídeo, mas acho que espero que sim. Talvez, se você tiver alguma dúvida a respeito do que aconteceu que eu não tenha falado, eu posso falar um pouco mais aqui. E depois eu vou fazer um vídeo falando sobre as fofocas atuais, né? Porque tem muitas fofocas atuais também. Um vídeo para outro dia. Mas tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.